que vão nos energizar, que vão nos fortalecer, pacificar as nossas dores. Cada um de nós traz no coração as suas angústias, as suas dúvidas, as suas dores. Mas a doutrina espírita, nos enche de esperança. Então desejamos que nós vamos conversar sobre o tema que nos foi endereçado. Eu gostaria de dizer que vocês fiquem totalmente à vontade, não é isso? Para que vocês perguntem, esclareçam, interfiram, me corrijam se achar necessário. O nosso papel aqui é propor uma reflexão. Nós preparamos com muito carinho, mas somos seres cheios de falhas, de imperfeições, e se cometermos algum equívoco, nos perdoem, por favor. Muito bem. Então, enquanto os missionários da luz que estão aqui nos abençoam durante os próximos minutos, nós vamos conversar um pouco sobre o tema ter razão ou ser feliz. Como vocês perceberam, tem uma interrogação no final, né? Uma pergunta. O que vocês acham? Ter razão ou ser feliz? Vocês têm alguma opinião a respeito? Sim? Alguém gostaria de arriscar uma opinião pessoal? Sintam-se à vontade, não se sintam constrangidos. Sim. Como é que é o seu nome? Wilson. Todos ouviram o que o Wilson mencionou? Se eu estiver errado, você me corrija, por favor, Wilson. Mas eu compreendi que você traz à nossa reflexão duas questões importantes para responder essa pergunta. O que é ter razão e o que é felicidade? Questões fundamentais para nós respondermos, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Como é que é o seu nome? Soraya. Todo mundo ouviu o que a Soraya disse? A pretensão de ter razão nos remete ao direito do outro. E quem vai julgar quem tem razão? Não é isso que você disse ou eu estou errado? Pois é, uma questão importante, não é mesmo? Somos todos indivíduos, espíritos em processo de evolução. Todos nós temos as nossas razões individuais, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso tudo que foi colocado. Então, ter razão ou ser feliz? É a pergunta da noite de hoje. Essa é uma provocação mesmo, tá, gente? Nós estamos provocando vocês a pensarem sobre o autoconhecimento, sobre o nosso comportamento em relação às relações interpessoais. Como eu me comporto nas minhas relações cotidianas? Com os membros da minha família, meu pai, minha mãe, cônjuge, filhos, demais parentes, colegas de trabalho, vizinhos. O que orienta o meu comportamento? O objetivo de ter razão, como foi colocado, né? As minhas razões devem se sobrepor aos outros. E quais são as minhas razões? Ou se eu busco a felicidade? Se eu busco satisfazer o meu coração e daqueles que me cercam, com a alegria e o prazer da realização. Bom, a resposta imediata, ela parece intuitiva, né? Parece meio óbvia.
Todos nós desejamos ser felizes, né? Quando alguém nos pergunta se nós desejamos ser felizes, o que vocês respondem? Se alguém perguntar para cada um de vocês, você quer ser feliz? Alguém responde não? Essa é uma resposta óbvia, concorda? Por que é óbvia? Será que a gente responde isso automaticamente? Mas será que nós já paramos para nos perguntar por que essa questão da felicidade é tão intrínseca ao ser humano? Cada um de nós, desde que na presente experiência física, né? Porque nós somos espíritas e acreditamos na imortalidade da alma. Mas nós sempre estamos em busca da felicidade. Se nós analisarmos profundamente e com desprendimento, nós sempre estamos em busca de alcançar essa felicidade íntima, essa felicidade que nos preenche a alma, essa felicidade que nos torne plenos das nossas faculdades e das nossas potencialidades. E a doutrina espírita nos informa e registra com muita clareza que todos nós alcançaremos essa felicidade. Ela é um direito, ela é o destino de todos nós. Nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. E alcançaremos a paz e a felicidade através do nosso esforço, da nossa dedicação. Não é isso que nós aprendemos na doutrina espírita? É ou não é, gente? Ótimo. Então, a felicidade é um objetivo legítimo. Não precisamos ficar constrangidos de desejarmos ser felizes, como se isso fosse algo egoístico ou pretensioso. O desejo é legítimo e faz parte da nossa natureza espiritual. Só que nós precisamos entender, não é? É Wilson, né, seu nome? Nós precisamos entender um pouco que felicidade que é essa que nós tanto almejamos na profundeza do nosso ser. Mas será que é simples assim? Em minhas relações cotidianas, o que orienta a minha postura? Eu desejo ser feliz, mas será que eu oriento as minhas decisões, as minhas relações? Como eu me relaciono com as pessoas à minha volta? Será que eu estou me orientando pela busca da felicidade legítima ou pelo desejo de ter razão? O que vocês acham? Agora, é uma pergunta que cada um deve se responder, né? Quando eu faço as minhas escolhas diárias nas relações com os meus familiares, com os meus amigos, nós estamos no momento da política, não é verdade? A política do nosso país está tão conflituosa, não é mesmo? As ideologias. Será que ali nós estamos buscando a felicidade ou ter razão? Cada um quer demonstrar para o outro que a sua razão é mais relevante, é mais importante, é mais válida. Então vamos explorar um pouquinho isso? Mas para explorar essa questão, parece-me que nós temos que nos deter numa reflexão introdutória. E para isso nós vamos buscar Rousseau, o célebre pensador francês. Na verdade, ele é suíço, né, mas ficou notabilizado na França. Rousseau disse: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa antes compreender o que é felicidade. Aí já começa a complicar um pouquinho, né, Sr. Wilson? Eu desejo ser feliz, eu quero ser feliz, eu busco a felicidade. Mas o que é felicidade? Em que ela se baseia? Como ela se exprime na minha vida? O que eu considero felicidade? Para inspirar a nossa reflexão, nós recorremos aos célebres filósofos gregos, que são considerados até hoje os maiores pensadores da nossa história. E para os filósofos gregos, de uma maneira geral, tudo na vida tem um propósito,
tem uma finalidade, é o que eles chamavam de telos. Daí derivaram-se outras palavras, como a própria teleologia. O que é teologia? O propósito da vida. Qual é o objetivo da vida? Qual o seu propósito? Para que nós existimos? Por que nós existimos? O que nós queremos alcançar? E os filósofos gregos, depois de muito pensarem, muito debaterem, eles tinham o hábito de debater em praça pública, né? O que eram observados pelos cidadãos gregos. E o Aristóteles, que é considerado um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, o propósito da vida era a felicidade. O sumo bem, o sentido da vida, o propósito maior é sim buscar a felicidade de todos os indivíduos. Portanto, esse desejo que eu tenho intimamente de ser feliz, ele encontra ressonância com a própria origem do meu ser, a minha origem espiritual. E os gregos já identificaram isso. Então, a busca da felicidade, ela é legítima, ela é verdadeira, ela é correta e bem fundamentada. Está pacificado aqui? Vocês concordam com essa afirmação ou não? Vocês concordam com o que os gregos... Porque nós podemos discordar, não é mesmo, mestre? Então eu concordo que os gregos tinham razão. O propósito da vida, o objetivo da vida é buscarmos a felicidade. Mas aí surge a segunda pergunta: o que é a felicidade? Hoje, no mundo moderno, nós temos várias definições de felicidade, né? Aquele que tem mais fama, notoriedade, poder, dinheiro, mais seguidores nas redes sociais, né? Quem tem 1 milhão de seguidores no Twitter deve ser mais feliz do que quem tem 100 seguidores, por exemplo. Não é esse o conceito de felicidade atualmente? Aquele que tem muitos carros, muitos bens, que vive dando festas, passeando, isso é felicidade? Mas é esse o meio que nós vivemos. Vocês estão dizendo então que no meio que nós vivemos está errado. Ou não é essa felicidade, isso é uma ilusão, como diz os hinduístas, né? Os hinduístas dizem que nós vivemos num mundo de ilusões. Mas o que os gregos diziam? A felicidade é um estado de satisfação, serenidade e paz profunda. Eles davam nome para isso, ataraxia. Então os gregos afirmavam que sim, o objetivo da vida, o propósito da vida é a busca da felicidade. Mas para eles, felicidade não é a satisfação de prazeres humanos, materiais. A felicidade era definida. E o que era a felicidade? Satisfação, serenidade, paz profunda. É aquele estado de plenitude, de autossuficiência, de realização, de serenidade. A alegria era uma consequência. Nós buscamos a alegria, a alegria e o prazer como sinônimo de felicidade, né? Segundo os gregos, não é. Segundo Aristóteles, é paz profunda, serenidade, sabedoria. Mas mais do que isso, os gregos diziam que para alcançar essa felicidade só havia um caminho, era a conquista das virtudes. Bons hábitos adquiridos pelo uso da inteligência e pela moral. Aí nós podemos usar a inteligência como sinônimo de conhecimento, razão, bom senso, lógica, como diz Kardec. Então nós entendemos 3 coisas do pensamento grego. Nós existimos para buscar a felicidade, mas essa felicidade é sinônimo de paz interior, de realização, de serenidade,
que só pode ser alcançada através da conquista da virtude, de hábitos morais saudáveis e autorrealizadores. Vocês concordam com isso, gente? Compreendemos o que eles disseram? Existe alguma dúvida a esse respeito de vocês? Então sim, a nossa encarnação, a nossa vida no planeta Terra tem como propósito trilhar um caminho para que algum dia eu seja plenamente feliz. Mas esse caminho passa pela conquista da virtude, que é o acúmulo de hábitos morais saudáveis. Qualquer outro conceito é diferente desse dos gregos. Pois não, senhor Wilson? A felicidade, eu não posso ser feliz vendo um irmão nosso, né? Que nós todos estamos com dificuldade. Então, eu acredito o seguinte: a pessoa que vai ser comprovar a felicidade perante ele tem que ser humilde e carinhoso. Enfrentar toda a dificuldade, nós temos o exemplo de Chico Xavier. Né? Quem conheceu o Chico Xavier é um princípio de felicidade, apesar dele não se exibir que era feliz. O senhor colocou algumas questões importantes. Quando o senhor fala de humildade, de caridade, o senhor considera essa como virtudes morais? Então está de acordo com os gregos, né? Eu só conquistarei a felicidade quando eu desenvolvo virtudes morais. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa a esse respeito? Então vamos em frente. Jesus veio depois dos filósofos gregos e Jesus ampliou e exemplificou esse princípio. O que Jesus disse sobre a felicidade? Até aquela época, no mundo romano, que era a civilização dominante da época, só os ricos, os poderosos, os nobres poderiam ser felizes. Era esse conceito que vigorava naquela época. E Jesus trouxe uma nova realidade, uma nova mensagem, que também os simples, os humildes, os brandos e os pacíficos poderiam ser felizes. Olha que coisa interessante. Jesus provocou uma revolução no entendimento da época, porque ele subverteu a ordem. No mundo romano era o mundo da força, o mundo da tirania, não é verdade? Da conquista. E Jesus veio dizer que a felicidade estava ao alcance também dos humildes, dos simples, dos doentes, dos carentes, dos famintos, dos deserdados. Quando ele proferiu a célebre mensagem do Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados quer dizer felizes, né? Felizes os humildes, felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça, e por aí afora, que nós bem conhecemos. Então Jesus trouxe um outro conceito de felicidade, que não estava relacionado com o poder, com o dinheiro, com a força, com o domínio político. Interessante que isso predomina até hoje no mundo material, não é verdade? Até hoje predominam esses conceitos como sinônimos de felicidade. Mas nós, como cristãos,
como espíritas, nos orientamos por uma outra mensagem, que não é essa. É a mensagem das virtudes morais. Assim como os gregos anunciavam, assim como Jesus reforçou e exemplificou, porque mais do que a mensagem, é importante a gente entender o exemplo de Jesus, e assim como a doutrina espírita nos esclarece. Só que como está o mundo atual? E aí Bauman, famoso sociólogo, que desencarnou há poucos anos, polonês, é muito conceituado atualmente, porque ele faz um retrato muito interessante da sociedade moderna do século XXI, que ele chama de sociedade líquida, porque a sociedade que caracteriza o mundo moderno, ela está ancorada, ela está fundamentada na disrupção dos valores e dos padrões antigos, das regras de comportamento. O que nós vivenciamos hoje, que ele chama de mundo líquido, porque tudo é líquido no mundo moderno. Tudo é fluido. Nada tem uma regra pré-estabelecida. Tudo o que eu desejar fazer é válido, é aceitável na sociedade moderna. Certas regras de comportamento, princípios de relacionamento, que nas gerações passadas eram transmitidas de pais para filhos, como respeito, gentileza, solidariedade, compromisso, hoje já não são valores mais expressivos na sociedade moderna. Os compromissos que existiam no passado e eram tão valorizados, até tinha expressão, né? O valor de um fio de bigode, não é mesmo? O que dizer isso? Que a palavra empenhada, ela seria respeitada em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Hoje esse já não é um valor válido mais. As relações eram duradouras, as relações de respeito, de companheirismo. Hoje as relações são orientadas pelo prazer imediato. Enquanto gera prazer, a relação subsiste. A partir do momento que não gera mais prazer, eu posso desfazer daquele compromisso e buscar o prazer em outro companheiro ou outra companheira. Não é assim que são as regras atuais? Por quê? Porque na sociedade líquida, a fluidez e a obsolescência, a impermanência, a autenticidade e o valor ao prazer imediato, que é o consumismo, que é o prazer aqui e agora. Quando éramos mais jovens, nas gerações anteriores, nossos pais ensinavam assim: se você for responsável, sério, dedicado, se você cumprir as suas obrigações, você vai ter uma vida digna, reta e realizadora. Não era assim que nós ouvíamos? Se você se dedicar a construir uma família com bases sólidas, for dedicado no trabalho, você vai ter um trabalho de longo tempo, uma família de longa duração e você vai se realizar. Esse era o sinônimo de felicidade, não era? Tudo era prezado pela permanência, pelo sólido, pelo duradouro. Quando a gente ia comprar um objeto, a gente pensava assim, isso aqui dura a vida toda, né? Uma roupa, um utensílio doméstico, até um veículo, né? Quando a gente construía casas, a gente pensava numa casa para a vida toda. Hoje, quando nós olhamos a sociedade moderna por motivos diversos, a busca da casa própria está deixando de ser um valor. Porque as pessoas cada dia estão trabalhando numa cidade diferente. Na cidade de São Paulo, hoje, o aluguel já é muito mais valorizado do que a propriedade. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral,
já não estão buscando adquirir a casa própria, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai estar trabalhando em outra cidade, em outra localidade. Então, aqueles conceitos que eram de relações duradouras, o casamento hoje, segundo dados preliminares do IBGE, do censo do ano passado, o casamento no Brasil atingiu a sua menor duração média, 13 anos em média. Pois não? Pois é, isso que eu tô... Então a gente precisa a doutrina espírita nos ensina a compreender, buscar compreender as razões do outro para justificar quem está mesmo com a razão. Então a gente tentando entender, hoje é tudo muito fluido. O que tem valor hoje, amanhã não tem mais. Depois de amanhã também não. Então isso reflete nas uniões afetivas, isso reflete nas regras de convivência entre familiares, isso reflete no consumismo moderno. Hoje, a busca pelo prazer, que não existia no passado. Durante milênios na nossa civilização, o dever era prioridade e não o prazer. Vocês concordam? As pessoas eram educadas a buscar o dever. Eu não estou aqui emitindo juízo de valor se isso está certo ou está errado. Nós estamos constatando a mudança das regras de convivência. Hoje é a busca pelo prazer. Se as relações não estão adequadas, já não estão prazerosas, busca-se outra relação. Isso vale para as relações afetivas, isso vale para as relações profissionais. Antigamente, trabalhar era um emprego para a vida toda, né? Hoje, se a pessoa não está sentindo prazer naquele trabalho diário, está sentindo dificuldade, ela vai buscar uma outra atividade. Compreenderam como é que o mundo está mudando? Então é tudo líquido, é tudo muito fluido, é tudo muito passageiro no mundo moderno. Tudo se torna obsoleto muito rapidamente. Muito bem. Então, isso nos traz um conflito. A valorização social da fama e da riqueza, que é a vida de ostentação, que o mundo de hoje se caracteriza pela vida de ostentação, né? Eu tenho que parecer ser bonito, parecer ser elegante, parecer ser rico, parecer ser feliz. Eu fico postando nas redes sociais aqueles momentos de prazer para que eu mostre para todo mundo que eu sou feliz, sendo que eu sinto a minha vida vazia porque a felicidade não está ali, como nós vimos. Isso não traz felicidade. E conduz à supervalorização da competitividade. Cada um busca sobrepor-se aos demais. Nesse mundo de competição que nós vivemos, eu tenho que ser melhor do que o outro, para que eu sobressaia mais, para que eu tenha mais seguidores na rede social. O termo do momento é lacração, né? Lacração é aquele que se sobrepõe aos demais através da humilhação dos outros. Eu sou melhor. O meu carro é mais bonito, a minha casa é mais bonita, eu tenho mais prazeres na vida, eu frequento os melhores restaurantes. Isso é o sentido da felicidade no mundo atual. E isso traz a competição. Porque para eu ser feliz no mundo consumista, eu tenho que ter dinheiro e poder. Para ter dinheiro e poder, eu tenho que ser melhor do que os outros para que eu ganhe mais e assim sucessivamente. Então nós entramos numa corrida frenética de competição. Então nós temos o seguinte dilema moral. No centro nós temos o desejo de paz e felicidade. Não temos? Mas nós estamos envolvidos em desafios sociais, hábitos e vícios, compromissos, limitações íntimas. Nós temos uma série de estímulos e de obstáculos para alcançarmos essa paz e essa felicidade. E como é que nós lidamos com isso? Essa aqui é a pergunta que vale $1 milhão, né? Então nós vamos conversar, trazer aqui três breves abordagens, porque nós poderíamos conversar sobre isso
um dia inteiro, uma noite inteira, cada um colocar suas dores, não é verdade? Como eu me situo nesse mundo competitivo, nesse mundo frenético, nesse mundo líquido que tudo muda a todo momento, sendo que eu desejo ter virtudes morais que me conduzam à paz e à felicidade. Então eu trouxe aqui 3 breves reflexões, mas nós poderíamos ter várias outras. Quais seriam essas? A primeira delas são as relações conjugais, que mudaram muito nos últimos anos, né? Para ilustrar, eu trouxe uma figurinha que eu acho muito interessante, que chegou às minhas mãos alguns anos atrás, e eu guardo para usar nesses momentos. Vocês não vão conseguir enxergar, não vão conseguir ler, mas eu transcrevo para vocês, eu leio. Nós temos aqui os nossos personagens, né, simbólicos. Uma mulher e um homem. A mulher está sentada, encostada numa pedra. Ela está simbolizada aqui porque ela está com um colarzinho, né, para ficar diferente, que é do sexo feminino. E ela está lá assim, absorvida, meio entristecida, né? E aí o cônjuge, o marido ou o namorado, pergunta para ela, o que você tem? E ela responde, nada. Aí ele pergunta, foi alguma coisa que eu disse? Ela responde, não. Foi alguma coisa que eu não disse? Ela responde, não. Aí ele, foi algo que eu fiz? Ela responde, não. Então algo que eu deveria ter feito? E ela responde, não. Aí ele não entende nada, né? Não foi algo que ele disse, que ele não disse, que ele fez, que ele não fez. Aí ele pergunta para ela, foi alguma coisa que eu disse referente a algo que eu fiz, quando a coisa que eu fiz não deveria ter sido feita, ou pelo menos deveria ter sido feita de modo diferente, mas de acordo com os seus sentimentos? Aí ela responde, talvez. Aí, eu sabia. Isso aqui é um simbolismo para mostrar as diferenças extraordinárias do psiquismo masculino e do feminino. São muito diferentes. E a doutrina espírita nos estimula a tentar compreender as pessoas. Alguém se vê nessa situação aqui? Alguém que tem relações conjugais ou não? Ninguém vive isso, né? São só os nossos personagens aqui. Essa situação não acontece, não é mesmo? Porque na cabeça dos homens é o seguinte, não consigo entender as mulheres, né? E as mulheres pensam assim, eu não consigo entender os homens, ninguém me entende, não é verdade? De quem é a razão? Então nós vivemos num mundo que os psiquismos, os sonhos, os desejos, a forma de ver o mundo, a forma de sentir as situações da vida são muito diferentes entre homem e mulher. Isso é certo ou errado? Não existe certo ou errado, gente, aqui. Cada um está vivendo uma experiência no sexo masculino, no sexo feminino, vai se enriquecer com essa experiência. Mas a gente precisa se conscientizar que somos diferentes. E aqui não tem certo ou errado, melhor ou pior, necessariamente, né? Nós não estamos falando de situações absurdas. Então, nós precisamos compreender que os cônjuges ainda representam o fundamento da estrutura familiar. Isso está mudando um pouco também, né? Esse mesmo censo do ano passado já mostrou que, pela primeira vez na história, os domicílios no Brasil em que a mulher é a líder econômica ultrapassou os homens. Ficou praticamente igual, 50,5% contra 49,5%, mas já começa a ver a mudança da sociedade. Como que isso mudou, não é mesmo? Mas o casal é a base de tudo. Se o casal não tiver consciente das suas responsabilidades, dos seus compromissos, da sua missão, a família como um todo se desagrega. Isso quer dizer que é fácil? Não, quer dizer que é difícil. É muito difícil. Mas é essa a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Se a gente não se conscientizar disso, a gente não chega a lugar nenhum. Eu vou contar um caso rapidinho. Como é que é o seu nome mesmo?
Soraya, você lembra o que você falou no início do nosso estudo? O que você falou mesmo? Razão. E se eu felicidade que o outro pensar igual a mim, eu vou ser feliz o resto da vida. Exatamente. Não transferir a felicidade para o outro, né? Mas eu vou contar uma historinha para vocês, muito rápida, para a gente não perder tempo. Aí vem, ter razão ou ser feliz nas relações conjugais. Conta-se uma história que um casal como esse da nossa historinha aqui, ou um casal que não existe em lugar nenhum, ninguém vai se identificar com ele, tá? Mas o casal estava vivendo dificuldades de relacionamento. Não se entendiam, tinham gostos diferentes, desejos diferentes, mas se amavam, queriam continuar convivendo junto, com respeito, construir. Então eles conversavam tentando se entender, aquilo melhorava, logo em seguida tinha outro problema. E foi passando o tempo, aquilo foi vivendo em ciclos dessa maneira. Até que chegou o ponto que eles conversaram com amigos. Olha, nós estamos vivendo isso, mas a gente tenta compreender, tenta corrigir, passa uns dias bem, depois vem as dificuldades de novo. Aí os amigos falaram assim, olha, tem um padre aqui que ele tem muita experiência com o encontro de casais. Por que vocês não conversam com ele? Porque ele pode orientá-los. Aí eles foram meio resistentes. É um padre, né? Um padre nunca casou, como é que ele vai saber o que? Como é que não é assim que a gente pensa? Mas aí as dificuldades foram acentuando e como a gente sabe, quando o sapato aperta, né? Que a gente busca, na dor, que a gente busca auxílio. Aí foram conversar com o padre. Chegaram lá num dia os dois. Ô padre, nós tivemos a sua indicação, estamos tendo uma dificuldade de relacionamento, nos indicaram para conversar com o senhor. Ele ouviu que ele o senhor já de idade, muito experiente, falou, não, eu compreendi. Vocês vão fazer o seguinte, vocês voltem para casa, agora eu tenho um compromisso. Amanhã você vem aqui, você, marido, mas vem sozinho. Você vai conversar comigo, eu vou te ouvir e depois eu vou conversar com a mulher. No dia seguinte, assim aconteceu. O marido chegou lá, falou, me conte, abra o seu coração para mim, o que está acontecendo? Aí o marido falou, olha, a minha esposa, eu amo a minha esposa, eu gosto muito dela, ela é muito dedicada, cuida muito dos filhos, é daquele casal ainda que a mulher cuidava do lar e o marido trabalhava. Extremamente dedicada, não tem nenhuma queixa, cuida do lar, faz tudo. Só que eu chego em casa cansado, eu trabalho o dia todo, eu viajo muito, eu estou muito cansado, muito estressado, eu chego em casa doido para descansar um pouco, tomar uma cervejinha, assistir o meu futebol. E ela fica querendo conversar comigo, fica me perguntando as coisas, não me ouve, fala que eu não ouço ela, mas ela que não compreende que eu estou cansado, que eu preciso descansar, que no outro dia eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Aí o padre falou, não, perfeitamente, entendi. Você tem razão. Faz o seguinte, conversa com a sua esposa, peça ela para vir aqui amanhã que eu vou conversar com ela. Ele foi todo feliz para casa, né? O padre me ouviu, me deu razão, compreendeu as minhas razões e vai conversar com a minha esposa e vai fazê-la ver que ela precisa mudar algumas coisas, ela precisa olhar as minhas razões. No dia seguinte, a mulher foi lá e falou com o padre. Olha, eu gosto muito do meu marido, ele é uma pessoa muito honesta, muito digna, muito trabalhador, muito responsável. Só que ele chega em casa e está sempre cansado. Eu quero conversar, eu quero contar como é que foi a escola dos meninos, eu quero saber dele como é que foi as coisas no serviço. Eu quero conversar com ele, mas ele nunca tem tempo. Ele fica querendo descansar, tal, ele não me compreende. Aí o pai fala assim, sabe que você tem razão? Então faz o seguinte, você volta para casa e no dia tal vem vocês dois para conversar comigo. Nisso o marido estava lá em casa, todo satisfeito, né? Falou assim, o padre agora vai ter uma conversa com a minha mulher, ela vai entender. Ela chegou em casa, ele perguntou, e aí, como é que foi? Não, conversei com o padre e ele falou comigo que eu tenho razão. Aí ele ficou indignado, né? Mas peraí, esse padre está brincando com a gente. Aí contou para ela o que aconteceu. Eu falei isso, isso e isso, e ele falou que eu tinha razão. Agora você foi lá e ele falou que você tem razão. Esse padre está brincando com a gente, ele não é uma pessoa séria. Vão lá que nós vamos
passar limpo essa história. Aí no dia tal, os dois chegaram, né? Bravos. Opa, cada um falando mais alto que o outro. Opa, você falou que eu estava com a razão, aí depois você falou com ela que ela estava com a razão, não estou entendendo mais nada, o que está acontecendo? O que é isso que aconteceu? O senhor está brincando com a gente? E o padre está só ouvindo os dois, né? Falando. Aí quando eles cansaram, ele falou, agora vocês dois sentam aqui. Agora vocês estão no ponto de começar a pensar. Vocês querem ter razão ou querem ser felizes? Por que ter razão? Cada um tem as suas razões e são justas, são pertinentes, são adequadas. Ele tem razão e ela tem razão. Mas a questão aqui não é saber quem tem mais razão do que o outro, porque os dois têm razões. A questão é saber se vocês querem ser felizes, se vocês querem superar as suas razões diferentes para construir a felicidade. Porque se vocês ficarem buscando quem tem razão, vocês nunca serão felizes, porque sempre um tem razão e o outro também tem. A questão não é, para ser feliz, a questão não é ter razão. A questão é saber compreender, é saber respeitar, é saber dividir. Aí os dois foram para casa tentar serem felizes. Bem, essa história tenta ilustrar um pouco dos nossos conflitos diários, das nossas dificuldades em transformar os nossos sonhos em realidades. A segunda reflexão, educação dos filhos. Educação dos filhos, antigamente, os casais tinham 10, 14, 16, 18 filhos. Os filhos, assim que conseguiam andar, já iam ajudar o pai na roça, não é assim? As filhas ajudar a mãe, aprender as habilidades do pai ou da mãe e sobreviver. Hoje, no mundo moderno, os desafios são muito mais diversificados, muito mais amplos e muito mais complexos. Nós temos a questão do esporte, da escola, da profissão, das redes sociais, dos relacionamentos, dos amigos, que escola que meu filho frequenta, que programa de televisão que ele está assistindo, quem são os coleguinhas dele, quais são os valores das famílias, dos colegas, a escola que eles frequentam, quais são os valores que orientam o funcionamento daquela escola. A rua, antigamente eu brincava na rua. Hoje as crianças não brincam mais na rua porque os perigos estão à volta. No mundo de hoje, nós temos ao nosso alcance, ao alcance de uma mão, todos os aspectos nocivos da vida. Bebida, drogas, vícios, roubo, delinquência, e nós temos ao alcance da outra mão respeito, solidariedade, obras sociais, voluntariado e etc. Nós estamos sendo chamados a fazer escolhas. E a nossa responsabilidade maior é perante os filhos, não é mesmo? Só que às vezes, esse é um objeto de um outro estudo, mas às vezes, mesmo nas nossas dificuldades, nós encontramos mais dificuldades em relação aos filhos. Por exemplo, hoje a mulher que eu falo, o sexo feminino, está em busca de finalmente, meritoriamente, alcançar os direitos iguais. Ainda não alcançou, mas já está bem mais próximo do que no passado. Mas isso traz para a própria mulher uma série de outras dificuldades. Hoje nós estamos vendo um problema doméstico muito comum, que são as mães que atendem todos os desejos dos filhos, porque ela se sente ausente do lar durante o dia. Então, esse sentimento de amor para com os filhos, chega à noite, chega no final de semana, a mãe quer satisfazer tudo que o filho quer, porque ela sente o pesar da ausência. Então, quando ela está com ele, quer satisfazer, quer transformar o filho feliz. Então, isso traz uma série de outras dificuldades na nossa vida. De novo a pergunta, ser feliz ou ter razão? Porque no mundo de hoje nós temos a obsessão pelo melhor. Então você imagina uma mãe que tem todo aquele carinho, aquele amor legítimo com o filho, com a filha,
e se sente pesarosa porque fica ausente durante todo o dia trabalhando profissionalmente. E a sociedade moderna passa o simbolismo que um tênis da Nike é o símbolo de alegria para o filho. Aí chega no final de semana, o que é aquela mãe que não consegue traduzir em procedimentos maduros, saudáveis, verdadeiros para o filho, vai na loja comprar um tênis Nike da última edição, na tentativa de fazer o filho feliz naquele momento, através do consumismo, que é a visão equivocada da felicidade. Então nós encontramos uma série de explorações de equívocos nesse mundo moderno, na tentativa de proporcionar felicidade sem ser embasada nos fundamentos mais legítimos e verdadeiros. Vocês presenciam esse tipo de situação na família, nos vizinhos? As famílias acabam tendo, porque o casamento dura muito menos, aí tem as segundas uniões. As segundas uniões têm segundo marido ou segunda esposa, com outros filhos, com outra educação, com outro convívio. Pois não? Três anotações que não fez para casa, vai a anotação para a família, né? Então, eu dei a anotação porque a menina não tinha feito para casa, e no outro dia veio na agenda para minha mãe indignada, porque só porque não fez o para casa, eu estava dando um comunicado só para não fazer para casa. Então, assim, se eu chegasse na minha época de escola em casa com a anotação, que eu não tinha feito para casa, sim, a casa caía, como se diz, né? Hoje em dia, a mãe me questionando por que eu fiz aquilo, né? Então, assim, como que está, os valores estão subindo. Pois é, exatamente. Como é que é o seu nome? Liliane está trazendo o exemplo da mudança de valores. De fato, a personalidade do professor, da professora, tinha um valor na sociedade que hoje não tem mais. O professor e a professora antigamente tinham uma função dupla. Informar, ou seja, transmitir conhecimento, e ajudar a educar. A escola hoje é só informar. Tanto é que a escola, a modalidade de ensino que mais cresce no Brasil, não sei se vocês sabem, é o ensino à distância. É o teleensino. Isso é ensino. Você não consegue educar através da teleaula. Por quê? Porque já não é mais um valor. Essa é aquela mãe que, às vezes, por motivos muito diversificados, não tem dentro de si os valores fundamentais da virtude, do que é o bom para o filho, né? E aí ela fica pesarosa do filho ser chamado a atenção, porque ela não tem a capacidade de discernir naquele momento que a professora está ajudando a educar o filho. Então nós vivemos num mundo líquido, nessa confusão de conceitos, de regras, de procedimentos. E como lidar com isso, não é mesmo? Se nós não tivermos bem fundamentados. É isso mesmo. A terceira reflexão, a vida em sociedade. Nós falamos do casal, da família, vão para a sociedade. Igualdade de direitos. Nós vivemos, já a partir do século XX, mas no século XXI, um crescimento vigoroso da defesa pelos direitos das minorias. Tudo muito correto, gente. Aqui nós não... Precisa ser feito. Tem o seu valor. Tem que ser feito. A questão é direito das mulheres, direito das crianças, direito dos idosos, direito dos índios, direito dos adolescentes, direito dos negros, direito dos trabalhadores, direito dos homossexuais, e aí vai por aí à frente. Todos estão no legítimo direito de levantar a bandeira e chamar a atenção da sociedade
para as necessidades da igualdade. E isso é um princípio da doutrina espírita. O que nós queremos chamar a atenção não é o sintoma está correto. É o que nós fazemos com isso, porque nós, equivocadamente, assumimos a interpretação de que a defesa dos direitos se faz através da sobreposição em relação ao outro. Aí começa, para a mulher ter direito, o homem tem que ser menosprezado. Para que uma minoria tenha direito, a outra tem que ser menosprezada. Não é isso que a moral cristã nos ensina. E não é isso que a doutrina espírita nos ensina. A mulher precisa ter os seus direitos respeitados para que todos tenham os seus direitos respeitados. E assim vale para todas as minorias, as homoafetivas, as raciais, as sociais, as econômicas. No mundo ideal, todos são iguais. Eu gosto muito do pensamento do Joshua Green, que é um professor, psicólogo, neurocientista da Faculdade de Harvard. E ele lançou uma tese muito interessante há alguns anos e está propagando no mundo. Ele diz o seguinte: formamos grupos de afinidades, povos, culturas, crenças, etc., com éticas próprias e comuns. À medida que avançamos nas regras de convivência e ampliamos as relações, nós entramos em conflitos. Não é isso mesmo? Nós temos os nossos grupos de afinidade. Enquanto nós estamos conversando, dialogando no âmbito do próprio grupo, geralmente não tem divergência, porque nós somos afins. Mas quando começamos a entrar em relação com outros grupos, nós começamos a gerar conflito, porque eu acho que o meu grupo tem que se sobrepor ao outro em direitos para que ele seja respeitado. Então, o que o Joshua Green nos diz é que essa máxima, ela está errada. A reivindicação sistemática de direitos, à medida que se expande, perde força. Precisamos buscar outros paradigmas, encontrar uma nova forma para nos respeitarmos, que é justamente o que o moral cristã diz, porque ele é um materialista. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa questão de todo mundo lutar pelos direitos está correta, mas querer que o seu direito se sobreponha ao do outro está errada, porque isso não leva à união, só leva ao conflito, que é o que a doutrina espírita nos ensina. Nós formamos grupos de afinidade. Olha, o exemplo clássico que está acontecendo agora no Brasil é as correntes ideológicas. Tem a corrente do Lula, tem a corrente do Bolsonaro. Estou simplificando, mas só para vocês entenderem. E aí fica só o conflito. Então nós criamos bolhas sociais. É o que o professor Zimbardo, da Universidade de Stanford, fala: nós estamos nos tornando analfabetos sociais, ou seja, não conseguimos conviver com as diferenças. Nós não conseguimos conviver com o diferente. Por quê? Porque eu já estou irritado. Todo mundo começa a achar que estão querendo tirar algo de mim para dar para o outro. Porque nós criamos uma máxima malévola que para um crescer, o outro precisa diminuir. Então o que o Joshua Green fala é que isso não nos levará a nada. Nós não vamos construir uma sociedade mais justa querendo que um grupo, seja ele qual for, brancos, ricos, pobres, nenhum grupo pode se sobrepor ao outro. Nós temos que mudar o paradigma. E a doutrina espírita nos mostra que o paradigma verdadeiro é da virtude, porque a virtude nos faz ver que todos têm direitos iguais. Não é que para a mulher ter mais direitos tem que prejudicar o homem. Não é porque um grupo X tem mais direito, tem que tirar direito do outro. Todos têm que ter direitos e deveres, porque nós estamos lutando muito por direitos. A gente não vê ninguém levantando a bandeira e falando assim: nosso grupo aqui tem o dever A, B e C, D. Não, a gente só fala dos direitos, não é mesmo? E a doutrina nos mostra que cada um de nós tem direitos e deveres, não é isso?
Bem, gente, estamos aproximando o final, e aí volta a pergunta: ter razão ou ser feliz? Porque as mulheres não têm direito? Tem. Os homens não têm direito? Tem. Os pobres não têm direito? Tem. Os ricos não têm direito? Tem. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem as suas razões, as suas motivações, os seus fundamentos. A questão não é quem tem mais direito ou quem tem mais razão. A questão é que nós todos queremos e merecemos ser felizes. Nós nascemos para ser felizes. Só que tomamos o caminho oposto. Nós tomamos o caminho do conflito, da competição. O caminho que vai nos levar à felicidade é o caminho da cooperação e não da competição. A cooperação também leva à igualdade, mas é uma igualdade mais feliz do que a competição, que só exacerba as diferenças, não é mesmo? Conclusão, então, gente. Ter razão ou ser feliz representa a síntese de um dilema interno. É o dilema que nós vivemos diariamente. A minha professora tem razão ou eu quero que meu filho seja feliz? A busca pela felicidade é intrínseca ao ser humano, ao espírito, legítima e verdadeira. Agora, a busca pelo domínio e reconhecimento, fama e poder. No primeiro caso, a busca pela felicidade, o foco é em mim. No segundo caso, é o foco nos outros. Perceberam a diferença? Quando eu falo eu quero ser feliz, eu tenho que pensar que para eu ser feliz, o que eu preciso fazer? Desenvolver virtudes morais. Então sou eu. Eu é que tenho que agir sobre mim. Agora, se eu quero ter fama, ostensividade, poder, o foco é nos outros. Como eu vou explorar o outro, como eu vou me sobrepor ao outro, como eu vou dominar o outro. Então eu preciso olhar para mim, e às vezes nós espíritas pensamos que isso é egoísmo, né? Não é, é dever. O nosso dever primordial é com o autoaperfeiçoamento. O que eu estou fazendo para me tornar uma pessoa melhor? Essa é a grande pergunta que a minha consciência vai me fazer quando eu chegar no plano espiritual. Não é o que eu estou fazendo para transformar você melhor. Eu não tenho nem o direito nem o dever de te transformar melhor. Eu tenho que me transformar numa pessoa melhor. Porque a partir do momento que cada um de nós se tornar uma pessoa melhor, o mundo será melhor, mais justo, mais igualitário. Vocês concordam? E para encerrar, eu gostaria de trazer uma passagem do Evangelho. Lá em João, no capítulo 1:36, nós temos a seguinte passagem. João Batista estava às margens do rio Jordão com 2 discípulos. Ao ver Jesus, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos passaram a seguir Jesus. Vendo que os 2 o seguiam, Jesus perguntou-lhe: o que buscais? Essa é a grande pergunta. O que estamos buscando? O que cada um de nós está buscando? Ter razão ou ser feliz? Eu quero fazer o outro ver que a minha razão tem mais valor, ou eu quero ajudar a mim e ao outro a sermos felizes? Esses são caminhos que nos importam na decisão interior. Vocês concordam? Gente, muito obrigado pela atenção. Pois não, senhor Wilson? Que ótimo. E doutrina espírita ficou na base. A solução sempre é assim, quer dizer, a solução está posta. Cabe a nós abraçá-la, né? Gente, muito obrigado e desculpem, ultrapassei 2 minutinhos no tempo. Espero que essas reflexões sejam úteis para o nosso processo de crescimento íntimo e de aprendizado, não é mesmo? Muito boa noite a todos. Nossa, eu acho que dá para a gente conversar bem mais tempo, viu, André? Bem mais tempo. Eu acho que nós vamos voltar para casa ainda com essa pergunta e fazer mais reflexões. E vamos ter a oportunidade aí também, né, de aproveitar a tecnologia, que aí a gente pode rever o conteúdo,
né, pela internet e buscar outras reflexões. A casa agradece a sua presença, a sua vinda, e que você possa voltar aqui outras vezes, viu? Ainda esse ano. Bom, para a semana que vem, o tema vai ser Reconhece-se a árvore pelos frutos, com Marcelo Damasceno. Lembrando que o tema do mês é o amor como solução. Viu? Vamos estar fazendo agora a prece final. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento em que estamos em silêncio, na nossa conversa só com o Pai Maior, com os nossos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade, agradecendo a nossa vinda, agradecendo o nosso dia, e que nós possamos retornar aos nossos lares, ainda com essa reflexão, que nós possamos conseguir discernir entre ter razão e ser feliz. E que nós possamos também ter grandes oportunidades e experiências para o nosso crescimento espiritual. Esteja sempre conosco, que assim seja.